Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade aqui nesse desenho da planta, não necessariamente o desenho, mas a configuração de prancha e impressão. Eu vou gerar esse vídeo aqui para depois ser discutido durante a aula. Quem tiver dúvida, me pergunta no horário da aula. Então eu já vou fazer algumas configurações aqui para o vídeo não ficar muito extenso, né? Algumas configurações mais básicas. Aí então durante a aula a gente tira todas as dúvidas. A prancha de layout do AutoCAD, a gente configura como que vai ser a impressão desse projeto, dessa planta baixa, né? Eu acredito que vocês ainda tenham esse desenho, ou que tenha salvo no pendrive, ou que está com notebook, né? Quem está trabalhando com notebook. Primeiro, só lembrando alguns detalhes de configuração. Quem tiver trabalhando com notebook, que a tela não é muito adaptada para o AutoCAD, pode vir nesse cantinho aqui, ó, e desabilitar as coordenadas. Nesse caso aqui agora o meu já estava desabilitado, né? Esses números aqui, conforme você mexe o mouse, ele vai movendo. O que é isso aqui? Ele mostra simplesmente a distância XY que o cursor está em relação ao eixo zero do AutoCAD. Ó, você vê que quanto mais eu me aproximo do XY aqui, mais ele zera. Então praticamente, se eu digitar L Enter 0,0, desacionar F8, ali foi lá para o zero no AutoCAD. Isso aqui é bom para topografia, para trabalhos que necessitem esse tipo de ferramenta, né? Mas como a gente não vai precisar, daí fica mais livre o espaço aqui para criar layouts. Então, na tela do AutoCAD do Model, a gente enxerga preto. Já indo para a prancha de layout, já simula a folha da impressão. Qual que é o primeiro passo que a gente faz aqui? Clicar com o botão direito em cima aqui do layout, né? E vir aqui esse Page Setup Manager. Vai modificar. E quem já tem impressora pode até colocar impressora, mas o certo é configurar sempre DWG to PDF. Que você gerando no PDF, você pode mandar para alguém, a pessoa imprime no computador dela, então não precisa colocar a impressora diretamente aqui, né? Essa é a primeira configuração. Segunda é o formato, né, que já caiu automaticamente aqui no A4, mas se no caso de vocês não tiverem no A4, você pode escolher de cima para baixo aqui o primeiro A4 que aparece. Você escolhe ele basicamente é o melhor, porque ele tem margem reduzida. Depois a gente vai configurar aqui um layers. O que é os layers? É as cores que vai sair o desenho na impressão. Eu tenho aqui um que eu já criei, mas eu vou pegar um igual aparece para vocês aí, provavelmente esse AIA CTB AIA Standards.ctb. Vou editar ele. Cada cor aqui ela pode sair numa cor da impressão diferente. O vermelho eu escolhi ele está aqui configurado para sair preto. Se eu quisesse que ele saísse vermelho, eu ia colocar usa a cor do objeto, use Object Color, que seria ele repetir a cor que está ali, né? Mas eu vou manter ele preto. E aqui, ó, Lineage é a espessura da linha, tá ponto 18, ele não precisa ser tão grosso, pode ser ponto 1. O amarelo sai preto, igual, né? Já está aqui pré-configurado. Ponto 2. A ideia é que a Color 3 seja ponto 3, Color 4.4 e assim sucessivamente até chegar no 6.
é um consenso entre os arquitetos esse tipo de configuração. A maioria utiliza assim, a cor preta para todos eles, e isso aqui já está ponto 5. Color 6 é a parede, a gente usa como layer de parede, então ela vai ser mais grossa que os outros. Aqui agora já fica mais alternativo. O preto já pode usar um ponto 15. Color 8 pode ser uma achúria, um layer fininho, então vou colocar ponto 0,5. Color 9, claro, se o Color 8 for uma cota, ele pode ser tanto uma cota quanto uma linha mais fina, né, de projeção. Já 9 sim poderia ser uma achúria, então manter a cor dele e colocar ponto 1. Ela fica bem fininha. Do 10 em diante, o que a gente pode fazer? Clica aqui no 10, aperta o Shift, vem até o final, seleciona ele e coloca aqui preto para tudo, né? Ponto 13. Porque daqui em diante fica difícil configurar um por um. Se alguma dessas cores você quer que saia colorido, é só vir aqui e abrir ele para colorido de volta. Mas nós vamos trabalhar alguma coisa colorida com outro tipo de configuração, sem necessariamente ser essa. Depois que eu criei essa configuração, eu poderia salvar e fechar, mas aí eu vou estar salvando em cima de um arquivo que já vem pré-configurado no AutoCAD. Então eu vou salvar como Save As e colocar aqui apenas aula de informática. Você pode colocar o seu nome, pode ser, isso aqui é apenas um nome, né? Salvar e fechar. Aqui nessa tela ainda está aquela que vem configurada do AutoCAD. Então depois de ter salvo e fechado, eu venho aqui apenas aula de informática e coloco aqui. Acionando essa opção, ele vai transformar o objeto aqui do layout nas cores já de impressão. Daí você já vê como que vai sair na impressão. Essa opção aqui, ó, plot transparência. Se você usar alguma achúria, algum objeto que você colocou 50% transparente nele, geralmente uma achúria, tem que adicionar essa opção aqui. Do contrário, vai sair aquelas cores cheias depois que imprime. Eu demorei muito para descobrir isso aqui sozinho. Eu não entendia porque na hora da impressão o desenho saía, acabava quase com o cartucho de tinta e a achúria saía grossa. Era por causa disso aqui. Tem que deixar ativado. Fazendo todas essas configurações, eu dou OK. Fechei. Automaticamente ele já foi para preto. Mas por que eu não vejo a espessura da linha da parede? Porque não está ativado aqui esse comando aqui, ó, o LW display show height line 8. Ele deixa apresentar na tela, aqui eu cliquei, a espessura das linhas. A linha de parede ficou mais grossa do que o restante. Inicialmente é esse aqui. Estamos aqui com 9 minutos de aula. Vou configurar uma borda agora para esse aqui. Podemos ver que o limite de impressão está usando a folha toda. Eu pego o comando retângulo e venho aqui um pouco para dentro, e faço a minha linha externa da folha. Agora posso fazer um offset, enter, set, enter, e clico aqui para dentro. Eu tenho uma margem interna agora.
Posso até deixar essa margem interna mais grossa. Apertar Modify, MO, Enter. Ele estava aqui trabalhando num layer que já estava configurado. Vou modificar aqui, coloco no layer 0 para poder, ele não precisa ter um layer específico. Esse aqui também pode ser o layer 0. E eu posso mudar a espessura dele. Não, a espessura não, a cor dele sem mudar o layer. Ó, já foi mudando conforme vou colocar o blue. Ele está um pouco mais fino que o layer de parede. Esse retângulo que fica em volta da planta, na verdade ele não é linha, ele é uma janela. Se eu reduzir ele está mostrando o que eu estou vendo lá no model. Esse já vem pré-configurado quando você abre a página do AutoCAD. Ele já vem mas se eu apagar ele, some todo o desenho. Na onde eu teria que vir? Layout, retângulo, faço a janela aqui, aí o desenho aparece aqui de novo. Esse retângulo, ele não precisa sair na impressão. Eu posso mudar o layer dele, botar aqui em Home, para um layer que não sai na impressão, que só tem um layer aqui que não sai na impressão, que começa com a letra D, Depth Points. Ele está apagado aqui, deixa eu ativar. Então, mesmo ele estando aparecendo aqui na tela, ele não sai. Próximo passo: clicar duas vezes dentro da janela, você consegue mexer no zoom dele. É como se a tela do AutoCAD passasse a se limitar a esse retângulo aqui. Para que a gente faz isso aqui? Para poder colocar uma escala no desenho. A partir daqui, agora que eu sei que se o meu desenho vai caber na escala para 100, para 50, para 75, na onde eu faço isso? Vindo aqui nesses números aqui embaixo. Tem algumas escalas já pré-configuradas. Vou tentar 1 para 75 para ver. Não, 1 para 100 primeiro. E muito pequeno, ela cabe melhor. 1 para 75. Se sumiu o desenho, sumiu algumas cotas, provavelmente é porque ela não foi configurada para essa escala. Isso aqui é uma outra história. Mais pra frente. Vou colocar 1 para 50. Sumiu tudo as cotas, né? Porque ele mudou aqui de height. Tava height detail, ele mudou para médio. Tem que sempre manter o de cima. Deixa eu ver como é que ele tá aqui no model. É isso mesmo. Não tinha sumido não. Só sumiu no 1 para 50. Essas cotas foram configuradas nesse estilo de visualização. Se eu mudar para cá, ó, elas desaparecem. Então isso aqui a gente tem que cuidar sempre. Agora eu vou... depois que eu ajustei a escala, eu não posso mais mexer no zoom. Porque se eu afastar o zoom, sair da escala. Ele foi para 12.52. Tem que vir aqui de novo. Aí ele volta. Então qual que é a opção? Digitar a letra P de pan. Porque eu poderia apertar a bolinha do mouse e arrastar, mas só que a bolinha do mouse, às vezes sem querer você gira ela, aí acaba saindo do zoom. A letra P, Enter, ele faz a mãozinha, ó. Aí você clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta ele para algum canto. Clicou 2 vezes fora da tela da viewport, ele sai. Agora você passa a controlar para lá de fora. Eu quero fazer o seguinte: eu quero criar uma margem para imprimir esse desenho na folha deitada e criar um carimbo aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Se eu fiz uma margem de 7 cm para inteirar pelo menos 25, para poder, se esse desenho for criar um caderno depois, né,
e a gente tem que grampear, então tem que ter 2,5 cm, que seria 25 milímetros, né? 25 menos 7, 18. Eu já tenho 7 aqui, então vou pegar aqui. Mas o desenho está solto, porque tem que clicar no F8, deixar ele reto, mover pelo meio dele, digito 18. Agora eu tenho aonde grampear a folha de impressão. Isso aqui é a viewport. Se eu pegar num canto dela, ela arrasta inteira, porque ela não é uma polyline. Só não pode correr o risco de deixar o desenho fora, que nem eu fiz ali agora. Tá. Essa aula eu vou encerrar nesse ponto. Vou fazer outra videoaula agora criando o carimbo e colocando algumas informações extras.